estão dando uma revitalizada aqui, ó. Depois a gente vai andar mais, vai mostrar os barcos, mostrar mais de pertinho para vocês. Aqui é um balneário de São Francisco do Sul, é Enseada. Mas é legal, ó. Jovens jogando vôlei. Depois a gente vai dar uma andada ali mais na areia, na praia, para vocês verem como é que é. E do lado de cá, as lojas, né? As típicas lojas de beira de praia, apartamento e casas aqui. Hoje tá um dia meio nublado, sai sol, esconde sol. Nós estamos aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Rede de vôlei, o pessoal aqui, acho que gosta de praticar um vôleizinho na areia. Só que hoje é semana, né? Durante a semana, hoje é uma quarta-feira, então. E sem sol ainda, não tem muita gente, pouquíssimas pessoas que tem na praia. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome, todos falam dos teus feitos maravilhosos. Olha a sua volta, veja quanta vida e beleza Deus criou para a nossa alegria. Salmo 75, verso 1. São Francisco do Sul é uma ilha. Ela é composta por 13 lindas praias e à sua volta tem um conjunto de 24 ilhas que fazem de São Francisco do Sul um lugar maravilhoso e muito propício para a navegação de qualquer tipo. A data de criação ou descobrimento
da ilha de São Francisco do Sul é de 1658. Então, São Francisco do Sul tem 521 anos de descobrimento. São Francisco do Sul é a terceira cidade mais antiga do Brasil e a primeira de Santa Catarina. Foi por aqui que começou o sul do país. Tamanha é a sua importância histórica e cultural. Vocês vão ouvir agora mais um testemunho, o testemunho de uma irmã que contou a sua história para o Sidney. E o Sidney vai contar essa história para nós. Ouça com atenção, olha que história de fé. Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na Baía de São Francisco, acho que é, né? Deve ser. E aqui atrás é o porto. Acho que é o porto de São Francisco do Sul, ali, Santa Catarina, né? E pessoal, eu tô sempre tentando trazer um testemunho aqui pro nosso canal para fortalecer a gente, né? Eu vou contar hoje o testemunho de uma irmã que eu tava em Pirabeiraba, ali em Santa Catarina, ali perto de Joinville, e eu cheguei numa loja de roupa e comecei a conversar com a dona, né? E a dona era evangélica, mas às vezes ia, às vezes não, né? E ali a gente ficou conversando um bom tempo, assim, ela olhou as Bíblias, achou bonita, né? E de repente, depois de uns 20 minutos, chegou uma senhora, né? Uma senhora, acho que devia ter quase 70 anos, alguma coisa assim, sabe? Bem magrinha, assim, bem pequena, né? E daí a gente conversando ali, dela falou assim, ó, essa aqui tem testemunho pra contar e tal, né? E daí eu achei interessante, falei, irmã, eu gostaria de compartilhar algum testemunho aí pra gente, né, tá contando no canal e tal. Ela falou assim, eu tenho sim, irmão. Ela falou, tenho vários testemunhos, mas eu vou contar o da minha vida hoje e tal, né? Assim, é um testemunho muito forte que aconteceu, que ela não tinha casa, né? E daí sei que ela começou a contar assim, que ela, quando era nova, casou com um senhor já 20 anos mais velho que ela. Então assim, ela tinha uns 20 e poucos, ele já tinha uns 40 ali, 40 e alguma coisa. E não demorou muito tempo, esse senhor ficou doente, né? Ficou doente e ela tinha que cuidar da casa, né?
e dos filhos e dele também, porque ele ficou acamado, sabe? E ficou anos acamado assim. Então para ela ficou bem pesado, porque assim ela tinha que pagar aluguel, ela tinha que trazer o mantimento para casa, ela tinha que cuidar do esposo, né? Mas uma coisa interessante que eu vi nessa mulher, que era uma mulher de Deus, assim, sabe? Você via Deus agindo na vida dela, assim, você via assim um temor muito grande, assim, dela com Deus, né? E daí ela começou a contar, disse que, né, sempre foi levando a vida dela, assim, até que um dia, depois não sei quantos anos ela cuidando do esposo, ela, acho que fazia mais de 15 anos, se eu não me engano, acamada, e ela cuidando, né, trocando fralda, cuidando assim. E daí disse que ela sempre pedia para Deus: não leva ainda, Senhor, não estou preparada, não leve meu esposo ainda, né? E ali foi passando o tempo, até que um dia ela já estava cansada, assim, e daí ela falou assim: Senhor, pode levar o meu esposo. Diz que quando ela terminou, assim, que ela fez uma oração sincera, assim: Senhor, estou cansada, né? Já tem tanto tempo que eu cuido do meu esposo, e se o Senhor quiser levá-lo, pode levar. Diz que quando ela terminou a oração assim, disse que o esposo deu uma última respirada assim e acabou falecendo nos braços dela. E daí ali ela continuou a vida, né? Cuidando dos filhos, os filhos adolescentes. E um dia ela, como pagava aluguel, mas ela sempre assim, pessoal, uma mulher que ia na igreja, uma mulher que era ativa, né, fazia muita caridade, né? Tanto que, eu vou abrir um parênteses aqui para mim contar ali o que ela estava fazendo em Piraberaba, que eu encontrei ela lá, mas ela não era da cidade, ela era do Rio Grande do Sul. E disse que Deus falou para ela assim: olha, tem uma família assim, uma amiga dela ligou para ela, né? Falou: olha, tem uma família assim, tem uma mulher que já tem um filho, tem um bebê, tá passando dificuldade, ela paga aluguel, e assim, ela tá grávida de outra, né? Tipo, ela tinha assim, ela tinha uma criança e outra de colo. E daí assim, ela falou: a casa dela tá bem, assim, suja, ela não consegue manter a casa limpa. Tava passando um aperto bem difícil, assim, sabe? E daí disse que ela sentiu no coração e veio lá da cidade dela, largou as coisas dela e veio pra cuidar dessa família, né? Então ela chegou ali, ela trocou os móveis dessa mulher, que daí ela contou assim: irmão, a casa estava tão fedida que eu não conseguia ficar dentro. Diz que na primeira noite que ela chegou assim, disse que a casa estava tão fedida que ela falou assim: irmão, eu não conseguia cocheiro. Daí disse que ela orou assim, falou pra Deus: Senhor, 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 eu quero pedir pro Senhor ou trancar o meu nariz ou que eu não sinta mais esse cheiro, porque senão eu não vou aguentar ficar aqui pra ajudar essa irmã, né? E daí assim, disse que ela adormeceu assim. Daí ela acordou no outro dia, começou, né, a jogar os móveis fora, foi lá, comprou móveis novos pra essa irmã, foi lá, comprou roupa. E detalhe, ela não era da mesma igreja que ela. Essa mulher, tipo, ela não ia a igreja nenhuma, né? Ela assim, não tinha, como que dizer, vínculo assim com a igreja para estar abençoando a irmã ou ajudando, né? Era alguém que estava precisando e uma irmã usada por Deus foi lá para abençoar ela. Mas daí, ela, então, voltando lá para a história lá, que daí ela foi levando a vida dela sozinha. E ela, como que eu posso dizer? Ela foi seguindo a vida dela e ela pagava aluguel. E um dia chegou uma carta de despejo lá na casa dela. E daí os filhos dela ficaram assustados, né? Ela tinha um casal. Falou: mãe, o que é isso aqui? Uma carta de despejo pra gente agora? Onde que a gente vai morar? Nós vamos morar na rua, mãe, não sei o que. Assim, ficaram assustados os filhos, né? E ela olhou aquela carta assim e falou: mas que absurdo. Eu sou assim, eu sou cliente deles há tantos anos e eles vêm fazer uma palhaçada dessa comigo. Eu vou lá resolver essa situação. E daí disse que foi lá nessa imobiliária. Daí disse que chegou lá, pegou aquela carta de despejo e colocou na mesa assim e falou pro dono assim: escuta, que quer dizer isso aqui? Falou assim: como que o senhor me manda uma carta de despejo? Eu, cliente do senhor há tantos anos, e o senhor manda uma carta de despejo pra mim? Isso é uma falta de respeito. Daí disse que o dono falou assim: olha, não fui eu, é que o dono pediu pra senhora sair e tal, né? Daí ela falou assim: ó, me dá mais um mês,
que é o último aluguel que eu vou pagar para você, tá? Daqui eu vou para minha casa, porque Deus, eu sou herdeira de um Deus que é dono de tudo isso aqui. Então Deus vai dar uma casa para mim. Daí disse que o dono olhou assim, tá bom então, né? Daí disse que ela foi para casa. E daí falou, Senhor, orou, disse que a Deus falou, Senhor, tantos anos que eu pago aluguel, sou tão fiel a Ti, Senhor, né? Nos dízimos, faço a obra, mas eu preciso sair do aluguel, porque hoje eu passei vergonha. Hoje eu fui despejado e tal, né? E daí Deus falou para ela assim, eu vou dar uma casa para você. Interessante isso, né, pessoal? Quando Deus promete, Ele cumpre. Daí disse que ela pegou e, né, daí falou pro dono da imobiliária assim, olha, é a última vez que eu vou pagar aluguel, daqui eu vou pra minha casa. E daí falou assim, eu vou pagar esse, tá atrasado, eu vou ficar somente mais um mês. Daí beleza. Daí disse que ela pegou e uma amiga dela chamou ela na casa dela, falou assim, olha, preciso pintar meu apartamento aqui e tal, né? E daí ela como ela era uma senhorinha bem baixinha assim, sabe, bem magrinha, ela devia ter, eu acho, 1,50 m por aí, sabe? Daí ela falou, amiga, eu pinto pra você, porque ela tava precisando do dinheiro pra pagar aquele aluguel que ela tava atrasada já, né? Daí disse que a amiga dela falou, então tá bom, então eu vou pagar tanto pra você e daí você pinta então, né? Daí disse que, então tá bom. Daí ela já tinha conseguido o dinheiro pra pagar esse aluguel que ela tinha, no caso ali, combinado lá com esse senhor que pagaria o atrasado e só mais um mês, né? Daí beleza, daí disse que ela acordou no outro dia, Deus falou assim, vai andando que eu vou mostrar onde que vai ser o lote da tua casa. Daí ela falou, então tá bom, se o senhor tá mandando eu vou. E daí ela saiu na rua andando assim. Daí foi andando, daí Deus falava assim, é por aqui. Daí ela, aonde agora, senhor? Daí Deus falava, vira aqui. Daí ela chegou num loteamento novo e lá tinha um lote assim, que era, como era um loteamento novo, tinha muito mato, né? E daí ela chegou nesse loteamento novo assim, daí Deus mostrou, é aqui que vai ser a tua casa. Daí tinha uma placa assim, né? Não joga entulho. E assim, só que era mato, sabe? Tipo, não tinha passado máquina, nada ainda assim, era uma mata virgem ali, né? E daí diz que ela se ajoelhou no meio daquele matagal lá, daqueles matos lá, e agradeceu a Deus. Falou, Senhor, muito obrigado por esse lote que o Senhor está me dando, porque eu não quero mais pagar aluguel, né? Eu sei que o Senhor é dono de tudo isso aqui, e o Senhor pode me dar o que eu pedir, o Senhor pode me dar, né? Se for da tua santa vontade. E eu necessito muito de uma casa, porque tantos anos pagando aluguel, Senhor, é apertado financeiro, sabe? E daí tá, ela agradeceu, disse que chorou ali, agradeceu a Deus e foi pra casa. Daí disse que ela chegou em casa assim, daí falou pros filhos, olha, já temos o lote que a gente vai morar, tá? Daí os filhos assim, como assim, mãe? A gente tava pra ser despejado, agora a senhora fala que a gente vai ter um lote e tal, não sei o quê. Daí ela falou pros filhos assim, Deus falou que vai dar uma casa pra nós. Daí os filhos se olharam assim, tá bom então, mãe, não sei o que. Ninguém dá nada pra ninguém, né, mãe? Ela, então vocês vão ver. Daí disse que tá, beleza. Daí isso foi tipo numa segunda-feira. Na quarta, ela foi no culto da igreja, ia ter uma pregadora de fora, e ela foi lá prestigiar. Era uma pregadora de São Paulo, ela morava no Rio Grande do Sul, né? E daí ela foi nesse culto. E daí disse que na metade do culto, disse que essa pregadora chegou perto dela assim e falou assim, ó, aquela bênção que Deus te prometeu já é sua, tá? E daí ela assim, essa pregadora não sabia, né? Não sabia que ela, né, que Deus tinha essa intimidade com ela, né? E daí disse que nesse culto tava o secretário da prefeitura, o que cuida dos lotes, do loteamento lá, né? E daí disse que o secretário olhou assim, ficou curioso, né? Que bênção será que essa irmã, que Deus deu para essa irmã, né? Daí quando terminou o culto, o secretário da prefeitura falou assim, viu, irmã, qual que é essa bênção aí que Deus te deu já, que falou que já é sua? Daí disse que ela falou assim, é um lote assim, lá em tal lugar, assim. Daí ele falou assim, não é um que tem assim, uma placa, não joga entulho? Daí ela falou, esse mesmo, é esse lote aí. Daí disse que ele falou assim,
passa amanhã na prefeitura que nós vamos conversar. Desde que no outro dia cedo ela foi lá, disse que o secretário pegou assim, ó, esse lote aqui é um presente de Deus pra irmã, tá? E só assinar aqui que já é seu. Tipo, ela ganhou o lote, sabe? E daí beleza, daí ela já tinha um lote, precisava da casa, né? Daí disse que no outro dia assim, disse que... Isso foi na quarta, né? Na quinta ela foi lá, disse que na sexta, se ela acordou assim, daí Deus falou assim, agora hoje você vai comprar o teu lote, vai comprar a tua casa, viu? Daí disse que depois do almoço ela saiu, Deus falou, vai indo aqui. E ela foi indo. Aonde, senhor? Vira aqui. E foi direcionando ela. Quando ela chegou numa madeireira, disse que uma bem velha, assim, bem, né? Daí disse que ela chegou assim e falou assim, olha, eu vim aqui, eu tenho um lote, né? E eu preciso comprar uma casa pré-montada. Vocês têm aí pra vender? Daí tava o vendedor e o dono, né? Assim, os dois juntos ali. Ah, temos sim. Daí mostraram o tamanho, as casas planejadas ali pra ela e tal, né? Daí eles, no final assim da apresentação, falaram, e aí, teve alguma que a senhora gostou e tal? Daí ela falou, tem sim, eu gostei dessa aqui. Daí disse que eles falaram, ah, que bom, como que a senhora vai pagar? É no dinheiro, no cartão de crédito, no cheque? Daí ela falou assim, olha, eu vou pagar para vocês por mês, tá? Porque eu não tenho talão de cheque, não tenho cartão de crédito. Então eu precisava que vocês me vendessem em 12 prestações, mas eu venho todo mês aqui e pago a prestação do mês, né? Daí eles falaram assim, daí o dono falou, ó, assim a gente não vende, senhora, a gente só vende com cheque ou cartão de crédito, né? A gente não vende assim para pagar no final do mês, né? Daí ela falou assim, não, mas Deus falou que era para mim vir aqui comprar minha casa aqui hoje e eu vou comprar minha casa, né? E daí disse que o dono se olhou com o vendedor, então tá bom. Pegaram e abandonaram ela no escritório e foram lá mexer com as coisas deles lá, né? E isso era 1h30 da tarde. E daí disse que era 1h30 da tarde e ela ali esperando, né? E daí Deus falou assim, fica aí, né? Fica aí, e isso era 2h30 da tarde. Fica aí, 3h30 da tarde. E ela ali, né? E daí disse que ela olhava assim, volta e meia olhava na porta assim, disse que viu o dono e o vendedor, disse que olhavam assim pra ver se ela tava lá, né? Daí fazia assim com os ombros assim, tipo, deixa lá. E daí disse que quando deu 6h30 da tarde, que ela ficou sentada lá no escritório, da 1h30 até 6h30 da tarde, ligou uma amiga dela. Ô, onde é que você tá? Eu preciso falar com você e tal. Daí ela falou assim, eu vim aqui na madeireira aqui hoje porque Deus falou que ia comprar minha casa aqui, mas eles não querem me vender, porque não tenho cheque, não tenho cartão de crédito, e é só assim que eles querem vender. Daí disse que a amiga dela falou, mas aonde que é? Me passa o endereço que eu vou aí. Daí disse que, aqui em tal lugar. Disse que demorou uns 15 minutos, a amiga dela chegou assim, o que vocês precisam? Cheque, cartão de crédito? Eu tenho tudo aqui para comprar a casa dela. Essa amiga dela comprou a casa dela. O agir de Deus na vida dessa mulher, meus irmãos, é uma coisa impressionante, porque assim, ela foi pela fé, né? Ela ouviu a voz de Deus e ela foi e fez o que Deus pediu para ela. Então muitas vezes na nossa vida a gente fica com, né, assim, vergonha, né, de testemunhar de Deus para outras pessoas, sendo que essas outras pessoas serão abençoadas e a gente muito mais por testemunhar. Então a gente tem que, irmãos, compartilhar a palavra de Deus, tá? Esse é um dos testemunhos que eu tenho aí, tem vários para contar. E obrigado a vocês que estão acompanhando o canal, obrigado a você que ficou até aqui o final do vídeo. E a gente vai estar sempre fortalecendo, eu tenho tentado conseguir mais pessoas para testemunharem, né, que seria mais legal também. Mas senão a gente vai contando por aqui mesmo, tá, pessoal? Obrigado, fiquem com Deus aí, um abraço para todos. Valeu, tchau, tchau. Praia da Enseada, à noite. Eles estão, não sei se fala revitalizando, né? Aqui fizeram um calçadão, ó. Vai ficar bonito aqui tudo, ó. Não é muito grande, mas praia é praia, né? Vários barquinhos de pesca ali na água. Cupinho cheirando aqui, ó. E nós estamos aqui aproveitando para conhecer a noite
Balneário Enseada.